Obrigado, papai. Estenda a tua mão para cá. Abençoa teu servo. Enche-o agora da tua saúde e do teu vigor. Limpa-o, Senhor, e livra-o de males e de dores. Ser curado, livre de males, livre de dores, livre, curado. Curado porque o Senhor Jesus Cristo se fez maldição no nosso lugar, pendurado no madeiro, para que nós fôssemos abençoados, sarados. Por isso vem a bênção de Deus sobre a tua vida, Davi. Recebe o favor do Senhor e o vigor do Senhor para pregar a sua palavra e não se calar e fazer diferença nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Prega bem, hein? Eu entrei aqui hoje e eu fui impactado por uma palavra profética que vocês estavam cantando. E nós, músicos, sentimos muitas coisas à flor da pele. E isso é bom, porque um dos maiores reis de Israel era músico e foi chamado homem segundo o coração de Deus. Então eu não me furto de chorar diante da presença de Deus e nem estou preso a paradigma nenhum de que homem não chora, principalmente quando eu ouço Deus falar. Algumas coisas mexem muito comigo quando eu as professo. Quando eu vou pregar sobre santidade de Deus, eu já começo a sentir o peso da glória antes. E hoje eu quero falar sobre a bondade de Deus. Quero falar sobre a bondade de Deus. Eu sou muito grato a Deus, porque aprove ao Senhor nos transportar de São João de Meriti para Suíça, já trabalhando lá desde 2007, mas eu nunca quis morar lá, mesmo com toda a beleza daquele lugar e a segurança, eu nunca me dirigi o coração para lá, até que no ano passado Deus falou de forma muito pontual comigo, e colocando isso para o apóstolo Arles, ele não deixou nem eu terminar a frase, e num estrondo daquele muito típico dos profetas, o apóstolo Arles disse assim: não precisa nem terminar, porque eu já sei onde você quer chegar. Deus mandou você ir para a Europa, Deus está mandando você ir para a Suíça. Eu falei, é isso. E aí fomos para lá, e esse ano eu completei 50 anos. E eu completei 50 anos exatamente no mesmo período do jubileu de Israel. E eu recebi uma palavra de uma profeta, chamada Dominique Meyer, esposa do alemãozão grandão, que ela falou: esse ano, apóstolo, é o ano do resgate de todas as coisas que o diabo tem empreendido, porque é o ano do teu jubileu, e é o ano do teu jubileu junto com o jubileu de Israel. E eu fiquei muito feliz, e quando chegou 3 dias depois dos meus 50 anos, eu fui acometido de uma pleuropericardite, e eu fiquei internado no Hospital de Geneve, e eu achei que tinha chegado, conforme o Roberto falou comigo hoje, a hora de colar grau. E Deus me deu a graça de poder voltar ao Brasil, e pela bondade de Deus, o apóstolo Arles contactou uma doutora, talvez muitos de vocês a conheçam, a doutora Iune. Ela nos atendeu ontem no Albert Einstein, e já me encaminhou para uma punção e uma biópsia lá no Rio de Janeiro. Olha, daqui um telefonema dela abriu porta lá. Deus não tem fronteira, amém, irmãos? Deus não tem fronteira. Então, no próximo dia 26, eu estou com uma consulta marcada. E por que o senhor está falando isso, apóstolo? Por que você está falando isso? Porque nesse período, quando um mês antes de eu adoecer, eu desci do meu quarto, e quando eu cheguei, sim, o Senhor falou, vai orar. E eu gosto de orar ouvindo canções de adoração. E quando eu desci, o Senhor falou assim, liga a internet. Eu peguei o meu telefone, liguei a internet, e coloquei assim, adoração em francês. E imediatamente entrou uma música de um ministro de adoração canadense, chamado Stephanie Kerry. E a música dizia, tu és ma force. Tu és a minha força. Exatamente. Alguns dias antes de eu começar
esse processo. E eu comecei a cantar isso. Eu decorei a música muito rápido. E eu ministrei essa canção na igreja. E quando eu passei mal, era a única coisa que eu cantava no hospital. De 8 médicos que entraram na minha sala, todos os 8 ouviram falar de Cristo. Eu, com muitas dores, pela graça de Deus e pelas misericórdias infinitas do seu amor eterno, eu preguei para os 8 médicos e para todo o corpo de enfermagem que me atendeu. E eles, não aguentando mais, me expulsaram do hospital. Porque eu botei fogo naquele negócio. E vim para cá tranquilo. Em alguns momentos, o inimigo tenta aprisionar a minha alma num lugar de medo. Porque quando você não sabe o que é, muitas interrogações podem aparecer. E nesse período todo, entre não saber o que se tem, o que se passa, e apenas sentir dores e cansaço e fraqueza, Deus tem ressaltado no meu espírito a palavra da sua bondade, que ela não depende do que Ele faz. A bondade de Deus está atrelada ao que Ele é. A Bíblia diz: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E aí Deus me levou a meditar no Salmo 23, e eu queria compartilhar isso com você hoje aqui. Eu queria orar antes, tá bom? Pai, eu te louvo e te exalto, porque de fato Tu és aquele que nos guarda e nos guia. Então, Espírito Santo, move a Tua mão sobre esse lugar e sobre nós. Senhor, eu tenho aprendido que o céu não se abre sobre lugares, mas os céus se abrem sobre pessoas que estão abertas para o céu. Então, que o nosso coração seja rasgado para Ti essa manhã, e em tudo o Teu nome seja glorificado. Senhor, quebranta as estruturas mais cristalizadas e endurecidas que possam tentar combater contra a Tua palavra nos corações, mas leva-nos ao lugar da revelação, do entendimento, do arrependimento e do quebrantamento, pelo poder que há em Ti. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu poderia convidar você a ler o Salmo 23, mas eu não queria te convidar a ler. Eu queria que você abaixasse a cabeça. Também poderia te chamar para recitar. Também não vou te chamar para recitar. Eu quero, com aquilo que eu tenho em mim, ministrar o Salmo 23 ao Senhor. Salmodiar ao Senhor. Amém? Quero salmodiar o Salmo 23. É a declaração do meu espírito ao meu pastor, ao meu Pai, aquele que guerreia por mim. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. O Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. O Senhor me faz deitar em pastos verdejantes. O Senhor me leva mansamente a águas tranquilas. O Senhor refrigera a minha alma. O Senhor me guia por veredas de justiça, por amor do Teu nome. Não é por mim, mas é por amor do Teu nome. Não é porque fazemos, mas é por amor do Teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, Senhor, mal algum, pela única razão de que Tu estás comigo. Na Tua vara e no Teu cajado eu encontro consolo. Eu sei que, por mais difíceis que sejam os momentos, é no Teu cajado e na Tua vara que há consolo, é no Teu pastoreio. Eu também sei que o Senhor prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O Senhor unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
certamente que bondade e misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na tua casa, Senhor, para todo sempre. Amém. Esse é o texto que nós vamos pensar. Eu estive, pela misericórdia de Deus, em Israel 2 vezes. Eu fui nos campos de Belém, onde os pastores, há muitos anos atrás, guardavam as suas ovelhas. E Israel tem algumas particularidades climáticas que desfavorecem muito o trabalho pastoral. De dia calor, de noite muito frio. Nos desertos da Judéia, nos campos mesmo da Judéia, onde muitos pastores, como Davi, que escreveu esse salmo, apacentava as ovelhas, eles tinham uma maneira muito especial de guardar as ovelhas. Eles não construíam um redil para as ovelhas. O redil era uma caverna. Tem muitas grutas de pedra nos campos de Belém. Então, para dentro daquela caverna, o pastor introduzia as ovelhas na vigília da noite. E elas ficavam ali guardadas, e o pastor ficava do lado de fora, na porta da caverna, guardando as ovelhas. E no dia que eu comecei a ler esse salmo, o Senhor começou a ministrar algumas coisas ao meu espírito. A primeira delas, que veio muito fortemente, é como Deus nos vê, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos fez como ovelhas do seu pasto. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Ele nos fez como ovelhas do seu pasto. Então, Ele tem uma função de nos colocar em um lugar de segurança, porque engana-se quem pensa que lá em Israel não tem raposa, não tem feras para... Davi disse: eu estava nos campos cuidando das ovelhas do meu pai, quando veio um leão e arrebatou uma ovelha. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo é: Davi, se você estiver no meu pastorado, eu vou ficar do lado de fora da caverna, para que ninguém, nenhum animal, pegue você. Eu vou te esconder na rocha, como eu escondi Moisés. Eu vou introduzir você nesse ambiente onde a minha glória vai espantar de perto de você todo e qualquer sujeito desavisado que tente contra a sua vida, seja ela ministerial, seja na área financeira, seja no teu casamento. Se eu sou o pastor, eu te guardo. Se eu sou o pastor, eu te guardo. E eu falei: puxa, Jesus, que bacana. E Ele falou: e eu não somente te guardo, mas eu também te conduzo a águas tranquilas. E eu fiquei imaginando que uma vez eu fui numa cachoeirazinha lá no Rio de Janeiro, com a minha esposa, na cidade de Lumiar. E quando eu cheguei assim na beira do lago, a primeira coisa que eu vi foi o meu rosto. Antes de ver, pela limpidez da água, o fundo, eu vi o meu rosto. E quando eu pensei no Salmo 23, guia-me a águas tranquilas, eu perguntei: Espírito Santo, esse é um lugar para eu matar a sede? Ele disse: não, esse é um lugar para você se ver. Quando você olhar para as águas tranquilas, é bom que você se veja, porque essa água, que é a palavra, ela vai te mostrar como eu te vejo. Então tenha a perspectiva correta, não a partir do que você imagina, mas a partir daquilo que a água tranquila vai te mostrar. Se veja como a palavra te mostra. E eu falei: puxa, que bacana. Então, Senhor, eu não posso me dar 10. Ele disse: não, nem tente. E aí eu continuei conversando com o Espírito Santo, e ele disse: eu não somente te levo a águas tranquilas, como eu também refrigero a tua alma. Eu falei: que bacana. Porque em tudo que o mundo de hoje traz para abrasar a nossa alma, no vale da tribulação, no vale da provação, nas aflições, há um limite. E eu gosto de imaginar esse limite segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, onde ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não
angustiados. Há um limite. Há um limite quando o refrigério chega. Há um limite quando a mão de Deus nos leva para um lugar espaçoso. Porque nos lugares espaçosos há refrigério. É interessante que Ezequiel, quando tem a visão do templo, e ele diz que as câmaras de cima eram maiores do que as de baixo, porque para quanto mais alto subirmos, mais espaçoso será o lugar, maior oxigenação haverá, maior refrigério virá. Quanto mais na direção de Deus, mais oxigenação. Então o Senhor falou: eu refrigero tua alma, e eu te guio por veredas da justiça, por amor do meu nome. E eu falei: uau, ainda bem que não é pelo que eu faço, mas é porque, por amor do teu nome, tu tens um zelo tão grande pela tua palavra, que ele diz em Jeremias capítulo 1, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. E Isaías, ele diz assim: não é por amor de vós que faço isso, mas é por amor do meu nome. Se ele zela pela palavra, que é ele mesmo, tudo que ele faz é primeiro por amor ao nome dele. E eu tomei essa consciência, e isso para mim foi descanso. Isso para mim foi descanso. E eu falei: a justiça vem por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ponto. E eu comecei a perceber nesse salmo, e agora eu começo a pregar, que ele é o salmo da transição, onde num primeiro momento Deus nos mostra completamente débeis, desprovidos de toda e qualquer iniciativa para produzir para nós mesmos todas as coisas que estão apenas dentro das possibilidades dele, provisionar todas as nossas necessidades, inclusive nos dando graça para não sentir falta daquilo que imaginamos ser necessário. Isso é só Deus que faz. É só Ele que nos conduz para pastos verdejantes, águas tranquilas. Só Ele. Porque esse é o cuidado que Ele tem conosco, enquanto ainda estamos no ambiente da debilidade de uma ovelha. É interessante, porque nesse momento, o salmista Davi está falando com total conhecimento de causa, porque ele é pastor. E ele está trazendo para ele uma visão daquilo que ele se vê completamente dependente do cuidado de Deus, em tudo. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, que nesse tempo, no tempo onde o Salmo 23 pode ser recitado por qualquer bêbado na rua, e eu já tive essa experiência, de ir lá no Rio de Janeiro evangelizar perto da igreja, e tem muitos barzinhos, a igreja fica numa comunidade pobre, muitos bares assim, biroscas, e quando eu chego com uma literatura, uma pessoa num estado muito ébrio, coloca a mão assim, com muito esforço no balcão: eu conheço Jesus, o Senhor é meu pastor. Todos eles conhecem isso. Todos eles conhecem isso. Mas existe algo que Deus quer mostrar para nós, que nesse tempo, Ele quer levantar uma ovelha, que com relação a Ele, continue no âmbito da dependência como ovelha, mas que para esse mundo transicione para uma outra esfera. Porque a ovelha é terrível, irmão. Ela é míope. Você não pode enxergar o mundo pelas tuas próprias perspectivas de visão. É interessante que, quando a igreja de Laodiceia, que era considerada um polo oftalmológico no primeiro século, ela achava que podia enxergar por si mesma todas as coisas, a palavra do Senhor que veio pela pena do João foi a seguinte: tu dizes, rica sou e de nada tenho falta. Essa era a visão que ela tinha de si mesma. E ele disse: mas não sabes como eu te vejo.
e eu te vejo como pobre, miserável, cega e nua. Aconselho-te que de mim compre ouro puro para que te enriqueças, linho fino para que não se veja a vergonha da tua nudez, e colírio para que enxergues. E foi interessante, porque quando eu pesquisei sobre Laodiceia, muito tempo atrás, o centro oftalmológico baseava-se num pó que curava, pó. E Deus está dando um remédio que é a base de colírio, muito melhor. Se um cisquinho no olho já causa uma lenha tremenda, imagina um bocado de pó. E aí Jesus diz: eu tenho para você colírio, para que vejas. Então, nós não podemos imaginar que a nossa visão, se não orientada pelo Espírito Santo, se não alinhada com a maneira como Deus vê as coisas, vai nos conduzir a um lugar seguro. A ovelha, se ela sair 1 metro da malhada, ela precisa de uma vara que a reconduza ao rebanho, porque ela não enxerga, ela é míope. Então o nosso consolo, ele vem não quando enxergamos as coisas a partir de nós mesmos, mas o nosso consolo se manifesta, porque o salmista disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ei, o nosso consolo se manifesta quando nós enxergamos nas perspectivas dele, quando o nosso olhar sobre toda e qualquer circunstância é baseado naquilo que ele vê. Eliseu estava com Geazi e a cidade estava cercada. Geazi olhou e viu exércitos, Eliseu olhou e viu anjos. Então a minha segurança como ovelha está em não andar segundo aquilo que eu enxergo, mas segundo aquilo que ele me mostra. É depender dele para ver por ele e nele. A ovelha, irmãos, ela tem um problema, que se ela cair de bruço, ela morre asfixiada, porque a gordura na região da garganta atrapalha, ela não consegue virar. Então é preciso que a mão do pastor a tire desse lugar de morte, porque só ele pode fazer isso. Só ele pode fazer. Mas não adianta a gente querer viver o resto da vida nesse estado de ovelha, porque chega uma hora no Salmo que Davi fala assim: prepara uma mesa perante mim. Diga comigo: ovelha não come na mesa. Então essa mesa não é para uma ovelha, essa mesa é para alguém que saiu não do ambiente da dependência de Deus, mas que resolveu entrar num lugar de maturidade em Deus. Porque logo a seguir Davi diz assim: unge a minha cabeça. Essas duas frases saltaram nos meus olhos: preparas uma mesa e unges a minha cabeça. E é interessante, porque a gente tem ouvido algumas coisas aí, você me perdoe o linguajar meio cariocado, mas em alguns momentos, algumas coisas têm sido cantadas tão fora da palavra, que eu penso que está chegando uma hora da gente fazer algumas revisões e entender aquilo que o Espírito Santo quer ouvir da sua noiva, porque nós estamos empurrando algumas coisas na garganta do Espírito Santo, que Apocalipse 3 está se cumprindo, eu estou vomitando, e uma delas é aquela coisa, né, me perdoe da expressão, oração macumba. Quem não viu minha vitória, quem não viu a minha prova, ou quem viu a minha prova e não me ajudou, quando ver minha vitória, vai se arrepender. Você nunca ouviu isso? Afinal de contas, a vitória tem sabor de mel, desculpa, viu? Mas eu gravei isso. E aí se levanta uma igreja que não entendeu contra quem ela luta, e começa a cantar coisas que são reveladas pela alma, na intenção de pessoas,
você vai me ver no palco e vai me aplaudir. E quando eu li o Salmo 23, eu vi uma coisa completamente avessa. Presta atenção nisso, porque Davi diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E eu fiquei pensando, será que preparar uma mesa seria apenas colocar alguns cavaletes, esticar um compensado e botar uma toalha? Que mesa é essa? O que haveria sobre essa mesa? Será que Deus vai preparar uma mesa e mandar você imaginar um bife do NB Steak? Imagine aí. Não, Deus, quando prepara a mesa, Ele prepara e coloca tudo que compõe essa mesa sobre essa mesa. Amém ou não? Você está entendendo aonde eu estou chegando? Mas essa mesa não vai ser colocada diante de meninos, irmãos, porque houve uma unção no meio dessa mesa, e unção que não é precedida de maturidade, ela perde a consistência e a finalidade. Então, se eu sou chamado por Deus a sentar numa mesa, na presença dos meus inimigos, e Ele me unge, é para que eu desate na direção dos meus inimigos a graça que me foi facultada. Eu não vou olhar para eles e ficar dizendo, olhem o que eu vou comer, mas eu vou dizer, comam comigo. Comam comigo. Comam comigo. Porque essa mesa, a provisão dela não vem do meu braço, ela vem dele. E há uma unção sobre a minha cabeça, que me coloca na direção de algo que eu preciso realmente dessa unção para fazer, que é me sentar com os meus inimigos. E isso tem sido algo que Deus tem feito conosco. Ele nos chamou para uma mesa, e eu falei, legal. E eu achei que era só com os anjos. Eu falei, ele que está preparando, puxa, Gabriel vai estar presente, eu vou dar uma perguntada a ele como é que foi passar o fax para Maria. O anjo que libertou Pedro da prisão também deve estar nessa mesa, eu vou perguntar a ele como é que foi aquele negócio de falar com Pedro, e o Pedro meio acordado, meio dormindo. Puxa, Jesus vai estar nessa mesa. Na presença dos meus inimigos. Esse é o caráter da igreja. Por isso que não dá para ser ovelha o tempo todo. É preciso chegar a um nível de maturidade. E aí eu perguntei, Senhor, que salmo lindo. Ele disse, é o salmo da transição. Onde para mim você sempre vai ser uma ovelha, mas o mundo precisa te ver de uma outra forma. Eu vou ver você como uma ovelha, sempre dependente. Mas o mundo precisa te ver como alguém que se derrama em graça, onde a mesa é a mesa da reconciliação. E eu fiquei imaginando, porque no ministério de Cristo, ele vivenciou essas coisas. Ele sabia que tinha um ladrão. Aliás, com todo o respeito ao apóstolo Arnes, eu estava fazendo uma reflexão sobre o colégio apostólico, Otávio. Eu falei, isso não era um colégio apostólico, isso era uma formação de quadrilha. O negócio era tenso. Tinha um que era pescador e botava uma espada embaixo da capa. Tinha outro que afanava as ofertas. Tinha o apóstolo do amor. Chegou para Jesus e falou assim, mestre, estão expulsando um demônio ali, em teu nome. Quer que eu ore desse fogo do céu e mate todo mundo? Olha, irmão, o do amor falou isso. O negócio era tenso. E Jesus suportou cada uma dessas situações. Inclusive, o cara que levava uma espada, ele é muito engraçado. Pense num cara engraçado, Pedro. Passou a noite toda, empresa falida, não pescou nada. Pedro, volta para a água.
faz-te ao mar largo. E ele foi. Quando voltou, a empresa saiu do déficit para o superávit. Uau! E aí esse camarada tão sanguíneo, olhou para aquele monte de ações novas. Ele viu a conta na Suíça e não era lava-jato, irmão. Foi pesca-jato. E não tinha mão de ninguém, nem do Crivella. Para quem entendeu, ele foi ministro da pesca. Era Jesus. E aí o Pedro seguiu a Jesus. Ele olhou para as ações e disse: não, entre a bênção e o abençoador, eu não vou nem fazer o nidunidunite, eu vou seguir a ele. E foi atrás de Jesus. Viveu uma realidade de relacionamento tão profunda com Jesus, que um dia ele se enganou com o que ele sentia por Jesus. Teve dias de Pedro ouvir o Espírito de Deus falar com ele, lá em Cesareia. A gente esteve lá, e Jesus olhou e disse: os caras daqui estão dizendo o quê? Disseram que o senhor é Lula, já disseram que o senhor é Fidel Castro, pela barba, né, e tal. Vocês, o que dizem de mim? Houve silêncio. Porque às vezes nós andamos ao lado do Senhor e não temos nada para dizer dele. Por isso que dependemos da revelação do Espírito para saber quem ele é. E aí, Pedro, cheio de autoridade, disse: tu és o Cristo. Ninguém tinha dito isso para Jesus, o Filho do Deus vivo. Pedro, você é um cara de bênção, você é um cara feliz. Eu vou mudar o teu nome. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Eu digo que tu és Pedro. E eu vou edificar a minha igreja sobre essa verdade que você colocou aí, de que eu sou o Cristo. Legal. Te dou as chaves do reino. Posso ouvir um aleluia? Está tudo certo, irmão. Se o gato não comeu sua língua, posso ouvir um outro aleluia? Tudo certo. Lá na frente Jesus diz assim: porque o Filho do Homem vai para Jerusalém, e chegando lá eu vou ser maltratado, eu vou ser espancado, eu vou morrer. E aí Pedro olhou e disse: 5 minutos depois, irmão, 5 minutos depois dele ser boca do Espírito Santo, ele diz assim para Jesus: não, Senhor, de maneira nenhuma. Aí Jesus olhou e disse assim: para trás de mim, Satanás. 5 minutos depois de alguém ter sido usado pelo Espírito de Deus, virou boca do diabo. Que coisa rápida. Vamos respeitar a transição. Mas Jesus não desiste desse homem. Continua andando com ele, continua andando com o ladrão, continua andando com o incrédulo, continua andando com todo mundo. Porque ele olha para nós e vê que somos pó. Ele olha as nossas debilidades e ainda assim ele dispõe da sua graça e do seu poder para trabalhar no teu e no meu caráter, a fim de que cheguemos ao ponto de, dentro da pedagogia de Deus, que pode ser uma enfermidade, pode ser uma quebradeira na empresa, pode ser uma crise no casamento, pode ser N coisas as quais a soberania de Deus está usando para falar, mímicas de Deus. Porque Deus fala em voz audível. Quando a gente não ouve com surdo, se fala com mímica. E aí ele começa a gesticular e vai falando, porque ele é o bom pastor que quer gerar em nós a maturidade para nós chegarmos ao ponto de nos sentarmos à mesa. Porque vai chegar uma hora que, como foi com Pedro, será comigo e será com você. Pedro, você me ama? E detalhe, irmãos, quando Jesus morreu e ressuscitou, Pedro foi o primeiro a correr para o sepulcro. Mas quando Jesus atacou de ninja,
jogou a fumacinha e desapareceu de cena, Pedro correu de volta para o lago. Diferentemente de Eliseu, que quando ouviu o chamado do Senhor, quebrou as 12 juntas de boi e fez um baita churrasco para soltar todas as amarras e transicionar para um outro nível, Pedro deixou o barco presinho lá em Tiberíades. Talvez numa gaveta muito escondida do seu coração ele estivesse dizendo: se não der certo, eu volto para a pesca. Talvez esse seja o grande entrave da sua transição para a maturidade. Talvez esse seja o grande entrave da minha vida para a maturidade. Há um barco agarrado em algum lugar, onde eu lanço nele as perspectivas dos meus fracassos da fé. Se não der certo, eu vou pescar. E Jesus encontrou Pedro nesse lugar. Diga, de novo. E aí Jesus faz as perguntinhas que você já conhece. E Jesus quer transicionar Pedro para uma outra pegada. Ele reparou que Pedro, até então como ovelha, estava perdendo a visão, perdendo o foco, perdendo a direção, e ele chama Pedro para uma conversa de pé de orelha, e com toda a graça, ele pergunta: você me ama? E Pedro diz: eu te amo. Só que, irmãos, Jesus entendia, é engraçado, porque som tem harmônico, amém, Arles? As pessoas ouvem o som, mas poucas pessoas ouvem o harmônico. A gente dizia que o harmônico é a cor do som. Pedro falava, mas Jesus olhava e via o harmônico. Ei, Pedro, eu vou te perguntar de novo. E quando chegou na terceira vez, Pedro falou e disse: Senhor, até aqui eu te amei com o que eu tinha. A prova é que eu deixei um barco me esperando. Eu não acreditei plenamente naquilo que o Senhor podia fazer, tanto que o barco ficou aqui. Pedro, você até hoje se vestiu como você queria, e foi para onde você sempre quis. Mas chegarão dias em que outros te tomarão pelas tuas mãos e te levarão aonde tu não queres. E com esse amor que você me dá, não haverá sustento para a tua fé. É preciso que você amadureça. Por isso, irmãos, que quando a mesa for preparada diante de você, perceba que ela não está apenas com os anjos e com a presença do próprio Jesus, mas existem convites para aqueles que feriram a tua alma, que transpassaram a sua dignidade, e esses convites estão nas tuas mãos. Eu tenho experimentado isso lá, na Suíça e no Brasil, onde Deus me fez caminhar na direção de gente que perfurou a minha alma, e com capricho, irmão. Com capricho. Gente que se aproveitou do momento com toda habilidade de se deixar usar pelo diabo para transgredir a minha alma. E aí, quando eu li o Salmo 23, o Senhor falou: tem um convite na sua mão. E tem mais. Paulo dizia que existem dois tipos de inimigos, de fora e os de dentro. Então, na presença de todos os meus inimigos, também significa aqueles que eu não vejo. Espíritos malignos que trabalham dentro da tua história familiar. Espíritos malignos que estão envergonhando a história da tua casa com seguidos divórcios, que estão trazendo falência financeira ao longo da história.
Mas sabe o que é impressionante? Eu aprendi no seminário que a regra áurea da exegese bíblica é: a Bíblia interpreta a Bíblia. Se em Salmos Davi está falando de uma unção que é derramada sobre a cabeça dele, o apóstolo João, na sua primeira carta, diz assim: porque a unção quebra todo o jugo. E aí eu percebo que até mesmo o jugo da minha debilidade em lidar com os inimigos é quebrado por essa unção. E a graça é estendida sobre mim. O senhor está falando isso porque o senhor não foi roubado como eu fui. Eu aprendi que se nós imaginamos a salvação como um projeto de Deus apenas para nos tirar do inferno, nós estamos subvalorizando esse projeto de Deus. Você quer saber? Porque de fato você foi salvo. Romanos capítulo 8, verso 29. Mas aqueles a que dantes conheceu, a estes Deus traçou um plano de serem semelhantes a Jesus. Então, quando eu penso em alguém defraudado, eu olho para Jesus. Abandonado pelos amigos na hora da morte, traído, mas ainda assim amou-os até o fim, como diz João 17. Então, se é para ser semelhante, irmãos, vamos ser, hein? Vamos ser. Porque a unção vai nos capacitar a esse nível de graça, de sermos maduros para lidar com as adversidades, mas num lugar de honra, diante de uma mesa. Que coisa maravilhosa. E aí, somos transicionados de ovelha para maturidade. E aí, com esse ambiente de unção, nós temos acesso a algo muito especial, que agora nós somos chamados para a mesa dele. Ezequiel capítulo 44, o Senhor diz assim: bastam-vos as vossas abominações, porque vós introduzistes na minha casa estrangeiros. E aí Deus começa a falar aos levitas que fizeram Israel pecar. Eles me adorarão nas portas, e o seu trabalho lhes fará outra coisa, não fará outra coisa senão canseira e suor, enfado. Sabe, quando alguém serve a Deus na força do braço, o resultado é esse: canseira e enfado. Estou cansado de fazer, não aguento mais ir para a igreja, e aquele ministério de criança eu não aguento mais, e o som, não aguento mais olhar o apóstolo Arde, estou cansado, porque tudo que foi produzido foi na força do braço. Aí ele diz assim: mas aos sacerdotes, filhos de Zadok, que perseveraram em seguir os meus mandamentos, eles me servirão nas minhas coisas santas. Calções de linho e coifas de linho se porão sobre eles, a ponto de não lhes vir suor. Acabou a canseira. E eles me servirão nas minhas coisas santas. Irmãos, esse é o lugar final da igreja. E eu quero dizer para você, não significa final na glória, significa o final de toda tranqueira aqui, para que vivamos esse ambiente aqui, porque o que Deus mais quer é ligar o céu na terra. Quando Jacó teve um sonho, ele viu uma escada que ligava esses dois ambientes. E sabe o que Deus está esperando para que esses dois ambientes interajam? O nosso posicionamento, a nossa disposição em continuar sendo olhado por Ele como ovelhas, mas a nossa disposição de entrar no caminho da pedagogia de Deus e da maturidade, para que a unção sendo derramada nos capacite a lidar com as nossas debilidades, com as nossas dificuldades, com os nossos inimigos, para que a alegria transborde. Irmãos, no ambiente da reconciliação, misericórdia, é bom demais. É bom demais. Quando você, ainda que perfurado, olhe para alguém e diga:
eu te perdoo. Em mim não há a menor condição de te perdoar, mas porque uma unção veio do alto, eu libero meu coração. E não tem aquela de eu não vou andar com você não, dá uma folha em branco, vai, porque Jesus perdoou os seus como resultado de um amor profundo e andou com eles até ser arrebatado. Então, eu quero encerrar essa reflexão com você. Eu não tenho no meu coração nenhuma proposta teológica rebuscadíssima, mas eu quis trazer para você aquilo que o Espírito Santo está me conduzindo a pensar e a viver, porque esse ambiente que Deus quer nos conduzir, Ele vai nos conduzir, Ele vai concluir essa obra, onde para Ele nós seremos sempre ovelhas, mas para esse mundo nós seremos olhados por uma perspectiva de igreja madura, que não fica no Facebook jogando conversa fora a respeito da situação de pastores que estão sendo envolvidos em situações. Irmãos, me entristeceu muito esses dias olhando no Facebook e vendo gente que eu conheço se manifestando a respeito da situação que envolveu um pastor nos últimos dias. Que tristeza, que tristeza. Gente que se devora, como Paulo dizia aos Gálatas: vós vos devorais uns aos outros. Mas eu profetizo, em nome de Yeshua HaMashiach, que essa igreja, essa expressão do reino de Deus aqui, ela caminhará em maturidade, debaixo de uma unção vigorosa, que vos colocará diante de mesa e, por fim, trazendo o ambiente do céu para mudar toda e qualquer atmosfera de onde você chegar. Quando você chegar, o inimigo que for vai sair. Quando essa luz se manifestar sobre a tua vida, os teus inimigos não se sustentarão de pé. E aí você vai ver que uma vez que o inimigo fugiu, sobraram pessoas carentes da graça e da misericórdia de Deus. Efésios 6:10. Não é contra a carne. Vamos fechar os nossos olhos. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir incomparable. Incomparable, tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, à la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amor divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. És minha força, Senhor, incomparável, incomparável. Tu és a minha força, Tu és a minha esperança, Senhor. Incomparável esperança. Tu és a minha esperança, Tu és a minha esperança. Porque essa esperança vem da abundância da Tua graça e do poder das Tuas mãos. E isso me levanta porque eu corro para Ti. Ó Deus, nessa manhã, que nós possamos entender a
clareza da tua palavra. E diante dessa revelação que o Senhor nos conduziu, possamos parar diante das águas tranquilas e nos ver pela perspectiva do Senhor, e buscarmos o caminho da maturidade, para que, como igreja, possamos espelhar o caráter de Cristo. Amor divino, porque o teu amor é divino, inabalável amor, intarissable, inesgotável amor, tu viens amar. Muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Que Deus te abençoe.